Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à Tua presença e aos Teus ensinamentos. Nós queremos aprender a Te ouvir. Queremos discernir a Tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de Ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a Tua voz, a confiar na Tua direção e a caminhar segundo a Tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de Ti voltem a sentir a Tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à Tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da Tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a Te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em Tuas mãos, certos
de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa. Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó.
seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você,
quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus, completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração.
eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor. E cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações. Mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muitas vezes nós sentimos um vazio dentro do nosso peito, uma inquietação que não pode ser preenchida com coisas materiais ou com conquistas pessoais. O ser humano busca desesperadamente sentido para a sua existência. E na tentativa de saciar essa fome e sede espirituais, muitas vezes recorre ao dinheiro, ao reconhecimento, ao amor humano, mas nada disso é suficiente para trazer a verdadeira satisfação. Jesus, nessa passagem que eu li, faz uma das declarações mais profundas sobre a sua identidade e missão. Ele se apresenta como o pão da vida, o único que pode realmente alimentar e saciar a nossa alma. Para a gente compreender plenamente essa afirmação de Cristo, nós precisamos entender o seu contexto. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu tenho fé que essa semana será uma bênção para a sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam te cercando, Deus tem poder para operar milagres. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa declaração de fé. Escreva assim: minha semana será abençoada. Se você realmente crê que Deus tem poder para operar de uma forma tremenda na sua vida, que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado, escreva isso aqui: minha semana será abençoada. Aproveite para dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix,
que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes para uma grande multidão. Esse milagre foi um sinal poderoso e apontava para uma verdade espiritual ainda mais profunda. O povo estava focado no suprimento material, esperando que Jesus fosse apenas um provedor terreno. Eles queriam fazer dele um rei. Isso está em João capítulo 6, verso 15. Ou seja, alguém que resolvesse as suas necessidades imediatas. Só que Jesus os confronta e revela que o verdadeiro pão não é o que perece, mas é aquele que dá a vida eterna. Jesus compara a sua missão ao maná que Deus enviou aos israelitas no deserto. O maná era um alimento provisório, enquanto ele, Cristo, é o alimento eterno. A fome e a sede de que Jesus fala não são apenas necessidades físicas, mas elas expressam os anseios profundos do coração humano. Desde a queda do homem, registrada lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade sofre com a separação de Deus. Nós perdemos a comunhão com o nosso Criador e por isso vivemos constantemente buscando por algo que nos complete. O profeta Isaías já havia falado sobre essa busca insaciável. Em Isaías capítulo 55, versículo 2, ele escreveu o seguinte: Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ouçam-me atentamente e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Irmãos, somente Jesus pode nos oferecer esse alimento verdadeiro para a alma. Somente Ele pode restaurar a nossa comunhão com Deus e nos dar uma vida plena. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e uma vida abundante. Existe um perigo em buscar saciedade nas coisas erradas. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro, achando que ele pode garantir segurança e felicidade. Só que o apóstolo Paulo nos adverte o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Outras pessoas buscam a plenitude através dos seus relacionamentos. Casamento, filhos e amizades são presentes de Deus, são dádivas de Deus, mas elas não podem ocupar o lugar dele dentro dos nossos corações. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós colocamos qualquer coisa no centro da nossa vida, além de Deus, nós criamos um ídolo e nos afastamos da verdadeira fonte da vida. A solução é viver em Cristo. Ou seja, a resposta para essa fome espiritual é ir até Jesus e crer nele. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Crer em Jesus não significa apenas reconhecer que ele existe, mas entregar a nossa vida a ele, depender dele diariamente, confiar em sua graça e viver segundo a sua palavra. Isso nos dá força para enfrentar as adversidades, os desafios da nossa semana, as coisas que estão nos atormentando, com esperança e com paz. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti.
Somente em Jesus nós vamos encontrar descanso, paz, tranquilidade e equilíbrio para a nossa alma. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A sua semana será uma bênção, mas você precisa aprender a descansar no Senhor. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero reforçar para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se ele te lembrar de alguma situação que tem te incomodado, escreva aqui. Se você não quiser escrever tudo, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és o nosso pão da vida. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus para nos alimentar espiritualmente e saciar a fome e a sede da nossa alma. Quantas vezes, Pai, buscamos conforto e sentido em coisas passageiras, nos esquecendo de que só em Ti poderemos encontrar uma vida abundante. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes tentamos preencher o nosso vazio com riquezas, com fama, com relacionamentos, com conquistas humanas. Queremos colocar Cristo como centro da nossa vida hoje. Reconhecemos que apenas Ele pode nos dar a verdadeira satisfação. Fortalece, meu Deus, aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão abatidos e sobrecarregados, que eles encontrem em Ti descanso para suas almas. Derrama do Teu amor sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Conceda a ela paz, alegria e esperança. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos de aflição. Que o Senhor traga esperança a essa vida. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, trazendo cura e restauração. Cremos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso te pedimos, coloque a Tua mão poderosa sobre essa pessoa que está no leito do hospital, sobre todas as pessoas que receberam diagnósticos desfavoráveis, diagnósticos difíceis, e sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo em silêncio. Eu quero orar também, meu Deus, pelas pessoas que estão enfrentando crises financeiras. Tu és Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Abre as portas de emprego, traz recursos inesperados, surpreende os Teus filhos e nos ensine a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós confiamos na Tua provisão e cremos que nada irá nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor cada família representada aqui nos comentários. Eu clamo pelos lares que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure casamentos, fortaleça os relacionamentos e derrama sobre cada família o amor que vem de Ti. Dê sabedoria, meu Deus, a esse pai e a essa mãe, para que eles possam criar seus filhos nos Teus caminhos. Que o inimigo não tenha poder sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, mas que Cristo seja o alicerce dos nossos lares. Nós declaramos que a nossa família está firmada na rocha. Senhor meu Deus, toca nos corações daqueles que ainda não Te conhecem, que eles sintam o chamado irresistível da Tua graça e entreguem suas vidas a Ti. Usa, meu Deus, cada pessoa que ouvir essa mensagem como um instrumento da Tua graça, um canal de bênção
que leve o teu evangelho a muitas vidas. Eu quero pedir que essa oração suba como um incenso suave diante de ti. Nós confiamos que tu és fiel para ouvir e responder, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Somente Jesus pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. A sua semana será surpreendente. Receba essa palavra pela fé. E se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil,
superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela tua paciência, pelo teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério,
pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais,
irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na Tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a Tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê,
mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje, o Senhor quer te lembrar de algumas coisas que talvez você tenha esquecido. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora estamos começando mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta em nós é confiança plena no Senhor, pois tentamos fazer algumas coisas da nossa maneira e acabamos complicando tudo ainda mais, sendo que basta confiar em Deus e ter a certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma para o nosso bem. Se a partir de hoje você vai viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé, escreva aqui nos comentários: eu confiarei. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. Nós vamos orar no final dessa mensagem por todos os pedidos. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os dias os nossos vídeos, que são postados 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, seja membro do canal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Na jornada da vida, somos frequentemente confrontados com desafios, incertezas e obstáculos que podem muitas vezes abalar a nossa confiança. Nesses momentos, a palavra de Deus nos lembra da importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso coração e os nossos caminhos a Ele, em total dependência, renunciando à nossa própria compreensão, que é limitada. Ao confiar em Deus de todo o coração, abrimos mão do controle e reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em vez de confiar apenas em nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento limitado, nós somos chamados a buscar a direção e a orientação divinas em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, estamos convidando-o a entrar
em cada aspecto da nossa jornada. Ele promete endireitar nossas veredas, guiar-nos por caminhos de retidão e nos conduzir em direção à sua vontade perfeita. Isso requer uma entrega constante, uma disposição para ouvir a sua voz e uma confiança inabalável em seu cuidado e provisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, nós não estamos sozinhos. Podemos encontrar conforto, esperança e segurança no amor e na fidelidade de Deus. Quando depositarmos nossa confiança nele, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, perseverança e paz. Que possamos sempre nos lembrar desse chamado divino para confiar no Senhor e buscar a Ele em todo o tempo, desfrutando das promessas de que Ele vai endireitar o nosso caminho. Que essa confiança profunda e essa fé firme nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude do seu amor e da sua graça em cada passo que dermos. É importante reconhecer que a nossa própria compreensão pode ser limitada, mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao confiar nele, estamos declarando que acreditamos em seu amor, em sua fidelidade e na sua capacidade de guiar os nossos passos. Podemos nos alegrar, sabendo que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a força e a paz necessárias para atravessá-las. É um convite para buscarmos o Senhor em todos os momentos e em todas as decisões, permitindo que Ele ilumine o nosso caminho e nos guie para a sua vontade. Que essa mensagem ecoe em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa jornada. Que possamos confiar de todo o nosso coração no Senhor, depositando nele nossas preocupações, nossos medos e anseios. Que a nossa confiança em Deus nos inspire a viver com coragem, com gratidão e esperança, sabendo que Ele endireitará as nossas veredas e nos conduzirá para o melhor destino. Nesse dia, meu querido, minha querida, eu encorajo você a refletir sobre o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e a colocar isso em prática. Entregue-se ao cuidado amoroso do Senhor e confie nele plenamente. Que a confiança em Deus seja a âncora que sustenta a sua vida, trazendo paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu confiarei. Ou então apenas declare isso aí aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Somos gratos a ti porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram recomeçar. Que o Senhor traga à nossa mente todo o pecado que temos cometido contra ti, contra o nosso próximo, e que em nosso coração possa nascer o verdadeiro arrependimento. Te pedimos perdão por todas as vezes que pecamos com nossas ações, nossas palavras e até com nossos pensamentos. Nos ensina a confiar plenamente em ti. Sabemos que os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa compreensão, todas essas coisas são limitados, mas a tua sabedoria é eterna. Ensina-nos a reconhecer-te em todos os nossos caminhos e a depender completamente de ti. Sabemos que
quando confiamos em Ti, o Senhor endireita nossas veredas e nos conduz para a Tua vontade perfeita. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai, para que possamos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossa tristeza, nossa angústia em Tuas mãos amorosas. Ajuda-nos a viver uma vida de confiança, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Capacita-nos a buscar-Te em cada momento e em cada decisão, confiando em Tua orientação e em Tua direção. Senhor, nós Te pedimos que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar com coragem, com gratidão e com esperança. Que a Tua presença seja a luz que ilumina o nosso caminho e a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Pai, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários. Todas as petições que foram escritas aqui por essas pessoas que me ouvem. E aqueles que escreveram, eu confiarei. Que o Senhor renove o espírito dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dela. Que o Senhor alcance essa família com o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia. Opera uma mudança completa na vida dessa pessoa, segundo a Tua vontade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé essa palavra. Confie de todo o seu coração. Não queira se apoiar na sua própria sabedoria. Talvez você seja o tipo de pessoa centralizadora, que quer que todos os problemas caiam em você como se você fosse um para-raio. E hoje você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada. Confie no Senhor e não se apoie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Entregue suas preocupações, seus problemas, suas angústias, todas nas mãos de Deus. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é com grande alegria que eu te convido para mais um Minuto com Deus. Todos os dias nós estamos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor, orando uns pelos outros e buscando a direção de Deus para as nossas escolhas, para as nossas decisões, buscando a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tema do Minuto com Deus de hoje é um novo amanhã preparado para você. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações fazem com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você crê verdadeiramente que o Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida, um novo momento, uma nova fase, escreva aqui nos comentários, eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. Deus vai falar com você hoje, de uma maneira sobrenatural e profunda. E você sairá daqui com as suas forças renovadas e com uma grande vontade de viver uma vida de intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte:
A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco, no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas. E a cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo, saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele, a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós
e nos demonstrou a tua fidelidade, a tua graça e a tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os teus caminhos, queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado. Revela o teu agir, manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar o seu like no vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer te encher com força, determinação e fé. Ele quer fazer com que você viva cada um dos planos que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você crê nisso e quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas me mandam mensagens no privado perguntando assim: pastor, como eu faço para receber essas mensagens no meu celular, assim que elas forem postadas? E eu respondo aqui: se inscreva no canal, aqui no YouTube, e ative as notificações. As mensagens Minuto com Deus são postadas em primeira mão aqui no YouTube, às 5 da manhã e às 18 horas. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você é avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E você não precisa ficar baixando os áudios e enchendo a memória do seu celular. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque assim você nos apoia aqui no YouTube. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema do Minuto com Deus de hoje é: tenha a fé de Abraão. E o primeiro versículo que eu quero mencionar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, ter a fé de Abraão
é embarcar em uma jornada intrépida e desafiadora. Uma viagem que transcende os limites da compreensão humana. Abraão, um homem de origem comum, foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação abençoada. E a sua resposta a esse chamado divino foi uma atitude de fé. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus disse para ele deixar a sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, Abraão não hesitou, mas ele confiou plenamente no Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava sendo conduzido. Como se fosse um viajante estelar que segue a luz de uma estrela guia invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22, o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé que Abraão teve não era meramente uma crença teórica, mas uma conexão íntima com o próprio Deus. Abraão cultivou uma relação de profunda comunhão e de intimidade com o Criador, ouvindo a sua voz e seguindo os seus comandos, sem questionar. Ele se tornou um amigo de Deus, um confidente do Altíssimo. E essa amizade alimentou sua fé de maneira extraordinária. Deus se revela muitas vezes nas Escrituras como o Deus de Abraão. E durante a sua jornada, Abraão enfrentou desafios inimagináveis. A promessa de ter um filho, que seria o seu herdeiro, parecia se tornar cada vez mais impossível à medida que o tempo avançava. No entanto, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, Abraão se manteve firme na fé, sabendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Essa fé de Abraão nos ensina a encontrar coragem na incerteza, a perseverar quando o caminho parece sombrio e a agarrar-nos à esperança, mesmo em meio às impossibilidades. Em momentos de dúvida, ele não se apegou às circunstâncias, mas sim ao caráter do Deus que o havia chamado para aquela jornada. Sua fé era inabalável, porque ela estava enraizada em um Deus que era digno de confiança. E quando finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu, a fé de Abraão atingiu o seu ápice. Contemplando aquele presente divino nos seus braços, ele reconheceu que Deus é o Deus de milagres, aquele que pode trazer vida do que parece morte, cumprindo suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. A fé de Abraão nos convida a acreditar em milagres, a esperar o extraordinário e a crer que, mesmo em meio às provações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ela nos ensina que, quando nos entregamos completamente ao Senhor, Ele nos conduzirá a territórios desconhecidos, onde experimentaremos a plenitude do seu propósito e a abundância de suas bênçãos. Portanto, tenha a fé de Abraão, uma fé que desafia os limites, que transcende as adversidades e que nos faz encontrar esperança em meio ao impossível. Permita que o Espírito Santo conduza você
em uma jornada de intimidade com o Pai, onde você ouvirá a voz dele e seguirá os seus passos com confiança. Em Deus, todas as coisas são possíveis e a vida pode ser uma verdadeira aventura fascinante de fé e de maravilhas. Que a partir de hoje você possa estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, que você jamais experimentou na sua vida. Chegou o momento de você parar de adiar a sua vida com Deus. Não sacrifique mais o seu tempo de oração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas alguns minutos do seu dia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando e observando em como algumas pessoas se dedicam a algumas atividades durante o seu dia. E eu não quero dizer que essas pessoas estejam pecando. Por exemplo, tem pessoas que são religiosas no cuidado com o seu corpo. Pessoas que não abrem mão da sua hora na academia ou da sua caminhada matinal. Isso se tornou para ela um hábito. E por que nós não somos assim com o nosso tempo de oração com Deus? Com o nosso momento devocional com o Senhor? Por que é que a maioria das pessoas só para ler a Bíblia e para orar se sobrar tempo? Se depois que ela resolver todas as questões do seu dia, ainda sobrar alguns minutos, aí ela vai parar. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus não precisa do resto do nosso tempo. Eu sei que a maioria de nós não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas para nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Mas o que eu quero desafiar você é que isso seja colocado como prioridade, ainda que seja poucos minutos, poucos instantes na presença do Senhor, de maneira sincera e verdadeira, valem mais do que horas e horas feitas apenas por obrigação. Portanto, se derrame na presença de Deus. Abra o seu coração de maneira verdadeira e veja a sua fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de recomeçar, de recalcularmos a rota e de mudarmos de direção. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela nossa incredulidade, pela nossa completa incapacidade de confiarmos totalmente em Ti, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai, quebra qualquer barreira que tenhamos criado dentro de nós e que tem nos impedido de nos aprofundarmos na Tua presença e no Teu amor. Nos ensina a administrarmos melhor o nosso tempo. E à medida em que nos enchermos da Tua palavra, em que buscarmos o Senhor em oração, que toda a incredulidade seja removida de nós e substituída pela fé, pela intimidade contigo. Queremos chamá-lo de amigo. Queremos ter prazer na leitura da Tua palavra, prazer na oração, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Pai, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem de hoje. E te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora, com o Teu Espírito, e opera, Senhor, uma mudança sobrenatural na vida deles. Faça com que eles possam presenciar o Teu mover, o Teu agir, de uma maneira que eles nunca viram antes. E que o relacionamento deles contigo cresça cada vez mais e se torne parte fundamental da vida de cada um. Visita essa família, Senhor, e supra as necessidades dos Teus filhos, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração e no seu espírito essa palavra, meu querido, minha querida.
Talvez você esteja passando um momento de desespero, um momento onde você não vê mais nenhuma possibilidade, ainda que as circunstâncias apontem o contrário. Saiba que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia, mesmo contra toda a esperança. Continue crendo e continue buscando a Deus. No tempo certo, Ele vai agir. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode trazer esperança na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.